Pai Celestial, neste final de dia, 17 de janeiro de 2026, enquanto a escuridão da noite se aprofunda e o silêncio convida à reflexão, nós nos achegamos ao teu trono não com a arrogância de quem exige, mas com a humildade de quem desesperadamente necessita de refúgio. O dia de hoje foi um campo de batalha, Senhor. Enfrentamos pressões visíveis nas nossas finanças, nas nossas relações, nas nossas responsabilidades que parecem crescer exponencialmente. Mas, mais do que isso, enfrentamos as setas invisíveis do inimigo, os murmúrios de dúvida que tentam minar a nossa fé, a ansiedade que aperta o peito e rouba a paz prometida. É neste exato momento de vulnerabilidade, quando o corpo clama por descanso e a alma busca segurança, que lembramos da tua promessa eterna. Tu és o Altíssimo, aquele que habita acima de toda circunstância, além de toda ameaça. E a palavra nos garante, de maneira irrefutável, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Esta não é uma metáfora poética vazia, mas um pacto de segurança absoluta. Declaramos que a tua sombra não é um lugar de escuridão ou incerteza, mas o local mais seguro do universo, um manto de proteção tecido pela tua própria fidelidade. Entramos agora sob esta cobertura, deixando para trás o peso do que não pudemos resolver, a frustração do que falhou, e o medo do que o amanhã pode trazer. Clamamos a ti, Espírito Santo Consolador, para que sejas a nossa âncora nesta noite, a nossa paz inabalável. Que cada respiração seja um ato de entrega, e cada batida do coração um lembrete da tua soberania sobre a nossa vida. Não buscamos apenas um sono tranquilo, mas uma renovação profunda, um realinhamento do nosso espírito com a tua vontade perfeita. Reconhecemos que a fé, muitas vezes, é testada justamente na quietude da noite, quando as distrações cessam e os gigantes internos se levantam. É por isso que ativamos o Salmo 91 sobre nós e sobre todos os que oram conosco neste momento, transformando a promessa em nossa realidade presente. Que a nossa confiança seja o muro de fogo que nos cerca, e que a tua glória seja o escudo que nos protege de toda investida maligna. Rejeitamos toda sugestão de desespero e afirmamos: tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem verdadeiramente confiamos. E a nossa confiança não é baseada em sentimentos voláteis, mas na rocha inabalável da tua palavra, que é o nosso alicerce. O Salmo 91 nos convoca a declarar que tu és o Deus que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e esta declaração é o fundamento da nossa defesa espiritual. Entendemos que o laço do passarinheiro representa as armadilhas sutis, os enganos planejados para nos desviar do caminho, as tentações disfarçadas de oportunidades, os convites silenciosos ao erro. Mas a tua fidelidade, Senhor, é o escudo e a couraça que nos reveste. Nenhum ardil do inimigo, por mais engenhoso que seja, pode prosperar contra aqueles que fazem do Altíssimo a sua habitação. A peste perniciosa, por sua vez, não se refere apenas às doenças físicas que assustam o mundo, mas também às pestes espirituais, o contágio do medo, a epidemia da descrença, a doença do desânimo que tenta nos isolar da comunidade de fé. Mas tu nos cobrirás com as tuas penas, e debaixo das tuas asas encontraremos segurança. Esta imagem é poderosa e concreta. Somos envoltos pela tua presença, tornando-nos inacessíveis ao mal. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Esta é uma promessa de distinção, um selo de proteção que separa o teu povo da calamidade generalizada. Não se trata de uma arrogância humana, mas da certeza da intervenção divina. Tu tens compromisso com a vida e com a integridade dos teus filhos. Portanto, nesta noite, desarmamos toda palavra de maldição lançada contra nós, toda profecia negativa sobre o nosso futuro, toda sentença de fracasso que o mundo ou o próprio diabo tentou ditar. Declaramos que a única palavra que prevalece sobre a nossa vida é a tua palavra de vida, de cura e de prosperidade no espírito. Que a nossa mente seja blindada contra as flechas que voam de dia e contra o terror que espreita na escuridão, pois estamos firmados na promessa de que veremos a recompensa dos ímpios, mas ela não nos alcançará. Esta é a nossa fundação, a certeza absoluta de que, com a tua intervenção, nenhuma força terrena ou espiritual, nenhuma crise global ou pessoal, pode prevalecer contra a alma que se refugia em ti. A tua palavra é a nossa verdade imutável. Mas não paramos apenas na promessa de defesa, avançamos agora para a declaração ativa de fé sobre as lutas internas que persistem, mesmo sob a tua sombra. Senhor Jesus, tu conheces as batalhas que travamos dentro de nós, os medos inconfessáveis, as ansiedades que se manifestam como um nó na garganta na calada da noite. Reconhecemos a tentação de nos isolarmos,
de internalizarmos a dor e de acreditarmos nas mentiras que sussurram que somos insuficientes, fracos ou esquecidos. Confessamos as nossas falhas, os momentos em que o desespero foi maior que a lembrança da tua glória. No entanto, neste momento, transformamos essa vulnerabilidade em um testemunho de superação. Levantamos a nossa voz, não apenas para orar, mas para ordenar que toda opressão se retire em teu nome. Repreendemos o espírito de ansiedade que tenta roubar o nosso sono e a nossa paz. Repreendemos o espírito de desânimo que tenta nos convencer de que o fardo é pesado demais para ser carregado. Declaramos que a nossa mente é o templo do Espírito Santo e que ali não há espaço para confusão, para dúvida crônica ou para a memória dolorosa que insiste em nos prender ao passado. Se há uma ferida aberta, nós a entregamos ao médico dos médicos para que seja cauterizada pelo fogo do teu amor. Se há uma culpa que nos persegue, nós a cobrimos com o sangue de Cristo, sabendo que fomos perdoados e justificados. Esta é a nossa declaração de guerra espiritual contra o eu enfraquecido. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Não permitiremos que as vozes internas de condenação nos definam. Nossa identidade está firmada em Ti, Pai. E assim, com a autoridade que nos foi conferida por meio de Jesus Cristo, nós declaramos liberdade sobre as nossas emoções e paz sobre o nosso espírito. Transformamos a nossa história de dor em um hino de louvor, um testemunho vivo de que a Tua graça nos basta e de que a Tua força se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. E enquanto declaramos essa vitória interior, a Tua palavra nos inunda com a certeza tangível da Tua proteção externa, uma muralha de fogo que nos cerca. Tu não és um Deus distante, que apenas observa de longe a nossa luta. Tu és o protetor ativo, o guardião incansável. Reforçamos a promessa de que o mal não nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. A tenda, Senhor, é o nosso lar, é o nosso corpo, é o nosso ambiente de trabalho, é o nosso ministério. Pedimos que a Tua mão poderosa estabeleça uma cerca protetora visível e invisível ao redor de tudo que nos pertence. Usamos a imagem vívida do Salmo 91. Tu darás ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Os anjos não são figuras mitológicas, são ministros de fogo, enviados para executar a Tua vontade de proteção. Onde quer que pisemos, eles estão lá, levantando-nos para que o nosso pé não tropece em pedra alguma. Pedimos, nesta noite, a ativação desta guarda celestial sobre a nossa casa. Que todo espírito de roubo, de acidente, de enfermidade ou de perturbação seja impedido de cruzar o limiar do nosso lar. Visualizamos a Tua proteção como um campo de força dourado que repele toda energia negativa, toda inveja, todo olho gordo, toda seta lançada por mentes maliciosas. Tu nos prometeste que pisaremos sobre o leão e a áspide, calcaremos aos pés o leãozinho e a serpente. Esta é a autoridade sobre os poderes do inferno. O leão representa a ferocidade e o ataque frontal, a serpente, a traição e o veneno sutil. Em Teu nome, pisamos sobre toda ameaça manifesta ou oculta. Não tememos, pois aquele que nos guarda não dorme. Tu és o nosso sentinela na noite, aquele que permanece vigilante enquanto descansamos. Esta certeza nos permite fechar os olhos em paz, sabendo que somos cercados por mais de Ti do que por qualquer adversário. Que esta proteção se estenda aos nossos entes queridos, aos nossos filhos, aos nossos pais, onde quer que estejam. Que a Tua mão poderosa os cubra e os livre de todo perigo, garantindo que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós. E com a certeza da proteção garantida, somos chamados à ação e ao empoderamento da fé em meio aos desafios cotidianos. A fé não é passiva, ela é um verbo, uma decisão ativa de confiar na Tua guia a cada passo. O amanhã nos aguarda com suas próprias exigências, e precisamos da Tua sabedoria para navegar pelas águas turbulentas das decisões complexas. Por isso, pedimos o derramamento do espírito de discernimento. Que possamos ouvir a Tua voz de forma clara, distinguindo a Tua orientação das nossas próprias vontades ou das sugestões do mundo. Capacita-nos, Senhor, a vivermos de maneira que a nossa vida seja um reflexo da Tua morada em nós. Que a paciência seja a nossa armadura nas interações difíceis, que a generosidade seja a nossa resposta à necessidade alheia, e que a integridade seja a nossa bandeira em todas as transações, grandes ou pequenas. Conclamamos o Teu poder sobre as nossas mãos para o trabalho, sobre a nossa boca para a palavra edificante, e sobre os nossos pés para seguirem o caminho da justiça. Não queremos apenas sobreviver, queremos prosperar no Espírito e sermos instrumentos de bênção. Convidamos o Teu Espírito a nos motivar a agir em fé, a dar aquele passo audacioso que a razão hesita em dar,
mas que o coração, cheio da tua promessa, sabe que é o caminho certo. Declaramos que a nossa saúde é restaurada, que toda fraqueza física é substituída pela tua força revigorante. Declaramos que os recursos necessários para cumprir o teu chamado estão sendo liberados. Declaramos que os relacionamentos quebrados estão sendo curados e restaurados sob a unção do teu amor. Que cada desafio que se apresentar amanhã seja visto não como um obstáculo intransponível, mas como uma oportunidade de testemunhar a tua glória e o teu poder em ação. Somos mais do que meros espectadores, somos participantes ativos da tua obra, capacitados e ungidos para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Que a nossa fé seja ousada, que a nossa esperança seja inabalável, e que o nosso amor seja a prova irrefutável de que somos teus. Finalmente, Pai, selamos esta oração poderosa com uma bênção final e um compromisso renovado de permanência. Tu nos prometeste, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Este é o ápice do pacto, o teu amor como a causa da nossa libertação e elevação. Não é por mérito, mas por causa do amor que nos une a ti, que recebemos a garantia de sermos postos em um alto retiro, acima das tempestades e das preocupações. Abençoamos cada pessoa que fez esta oração conosco, declarando sobre ela a plenitude das tuas promessas. Que a paz que excede todo entendimento guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que a longevidade de dia seja a sua porção, não apenas em quantidade, mas em qualidade de vida, cheia de propósito e significado. Que tu respondas a cada clamor com honra e que manifestes a tua salvação de maneira clara e inconfundível. Que a glória do Senhor se levante sobre a nossa vida de tal forma que todos saibam que somos protegidos pelo Altíssimo. E em resposta a esta graça imerecida, renovamos o nosso compromisso de te amar acima de todas as coisas, de buscar o teu rosto incessantemente e de fazer da tua palavra nossa lâmpada para os nossos pés. Comprometemo-nos, nesta noite, a habitar verdadeiramente sob a tua sombra, fazendo de ti, Senhor, o nosso único e suficiente refúgio. Que o nosso despertar seja um despertar de vitória, um novo dia marcado pela tua presença e pelo cumprimento das tuas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. A verdadeira fundação do Salmo 91 repousa não na leitura superficial de suas promessas, mas na adesão incondicional à pessoa de Deus que ele exige. O texto não apenas promete livramento, mas estabelece a condição relacional: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Isso nos remete à profundidade do verbo hebraico dabak, apegar-se, ligar-se, fundir-se. Não se trata de uma devoção casual, um aceno de cabeça na dificuldade, mas de um matrimônio espiritual com o Altíssimo, uma escolha deliberada de fazer dele o centro gravitacional da existência. Esta é a cláusula de ativação da promessa. Quando o nosso coração se recusa a buscar substitutos para a segurança, sejam eles bens materiais, influências políticas ou a idolatria da autossuficiência, e nos lançamos inteiramente na sua dependência, é nesse ponto de rendição total que o arsenal celestial é mobilizado em nosso favor. O conhecer o meu nome não é apenas saber que ele se chama Yahvé, mas experimentar a plenitude do seu caráter, o Deus provedor, o Deus curador, o Deus da justiça. É na intimidade desse conhecimento que a fé se torna inabalável e a proteção se manifesta como uma lei espiritual imutável. Em acréscimo, atentamos para a promessa de sermos postos em um alto retiro. Isso implica uma elevação estratégica. Não somos deixados no vale para lutar sozinhos, vulneráveis ao fogo cruzado das crises. Somos, pelo contrário, elevados acima da zona de conflito. Pensemos na imagem de um observador no topo de uma torre de vigia, olhando para o campo de batalha abaixo. A guerra pode continuar, mas ele está fora do alcance das armas convencionais, desfrutando de uma perspectiva que desvenda as táticas do inimigo. Assim o Senhor nos posiciona, em uma altitude espiritual onde as setas e os planos malignos se tornam visíveis e ineficazes. Esta é uma posição de autoridade e descanso, concedida não pela nossa força, mas pela sua intervenção soberana. É o ato de Deus nos tirar da linha de tiro e nos colocar sob a sua mira protetora, garantindo que, embora a tempestade possa rugir ao redor, a nossa fundação permanece seca e firme. Essa elevação é o reconhecimento prático de que Ele é o Altíssimo, e nós somos aqueles que residem sob a sua jurisdição exclusiva. Contudo, quão frequentemente, na prática diária, tentamos construir nossas próprias cidadelas de segurança. Investimos em muros financeiros que prometem solidez, em reputações blindadas contra a crítica, em estratégias de controle que, ao primeiro vendaval incontrolável, ruem miseravelmente.
A segurança humana é sempre finita, sujeita à corrosão do tempo, à falência do mercado e à traição das circunstâncias. A proteção que o Salmo 91 oferece é radicalmente diferente. Ela é inorgânica ao sistema do mundo. Ela não depende de apólices de seguro ou de fundos de emergência, mas da intervenção direta do Criador, que, com um único sopro de sua boca, desfaz os exércitos da aflição. É crucial entender que a ausência de calamidade não é sorte, é o resultado direto de termos feito do Senhor o nosso refúgio. Portanto, quando enfrentarmos situações que desafiam a lógica e a razão, devemos recorrer à superioridade da defesa divina, que opera por princípios espirituais que o mundo não compreende. Ademais, observemos a extensão da bênção que transcende a mera sobrevivência diária. A recompensa final para quem se apega a Deus é a promessa de ser satisfeito com a longura de dias e de ver a sua salvação. Isso não é apenas sobre quantidade de tempo vivido, mas sobre qualidade de vida plena. É viver cada dia com o senso de propósito cumprido, sem o peso do remorso paralisante ou o fardo de um futuro incerto. É a garantia de que não seremos ceifados prematuramente por um ataque furtivo da doença ou da tragédia, mas que viveremos a plenitude do plano divino, até o momento em que Ele nos chamar para si. Ver a salvação, neste contexto, é testemunhar a manifestação completa e irrefutável do poder de Deus em nossa vida, não apenas no aspecto espiritual, mas na redenção de nossas circunstâncias terrenas. É a prova cabal de que servir ao Senhor é a decisão mais segura e recompensadora que podemos tomar. Portanto, esta noite, firmamos um novo nível de compromisso. Não queremos apenas ser salvos por Deus, mas queremos conhecer profundamente o seu nome, o seu caráter inegociável, permitindo que essa intimidade seja o nosso inquebrável escudo de fé. Que a nossa vida seja o testemunho vivo de que a verdadeira segurança não reside na ausência de problemas, mas na presença constante e elevada do Altíssimo em nosso favor. Ao entrelaçarmos os fios desta jornada de fé, que começou no reconhecimento da nossa fragilidade sob o peso do dia e culminou na reafirmação da nossa morada sob as asas do Onipotente, o que se revela não é uma série de promessas isoladas, mas uma arquitetura de vida inteiramente nova. A súplica inicial por refúgio transforma-se em uma declaração de pertencimento, onde a vulnerabilidade humana encontra a soberania divina, criando uma cidadela inexpugnável. A implicação mais profunda desta experiência de oração é que a nossa segurança não é mais uma variável dependente das circunstâncias externas ou da nossa própria capacidade de resistir, mas uma constante estabelecida pela fidelidade imutável de Deus. Esta permanência sob a umbra divina exige de nós uma reorientação radical da perspectiva. A autoridade que nos foi conferida, mencionada anteriormente, não é um poder mágico a ser evocado em momentos de crise, mas o resultado natural de termos escolhido o Altíssimo como nosso fundamento. Ela é a força silenciosa que opera quando o mundo espera que caiamos. O escudo e a couraça não são acessórios opcionais, mas o vestuário essencial de quem compreendeu que a batalha já foi vencida na cruz. Portanto, a nossa tarefa agora, neste ponto de transição, é solidificar esta verdade, que a nossa identidade está ancorada além do alcance das tempestades, em um local que o inimigo não pode acessar. O descanso que buscamos nesta noite não é o abandono da luta, mas o repouso estratégico de quem sabe que o sentinela é fiel. A fé, que demonstramos ser ativa e declaratória, deve agora se traduzir em uma calma resoluta, uma serenidade que transcende a compreensão lógica. Não podemos mais permitir que as sugestões de ansiedade ou as memórias de fracasso tenham jurisdição sobre o nosso presente. O processo de santificação da nossa mente, iniciado com a entrega das nossas preocupações, é a manifestação interior do Salmo 91. É a prova de que o poder de Deus atua de dentro para fora, pacificando primeiro o espírito, para depois blindar o corpo e o ambiente. Refletindo sobre este percurso, compreendemos que a verdadeira vitória não reside apenas no livramento de uma ameaça, mas na capacidade de manter a paz durante a ameaça, por sabermos quem nos guarda. Essa confluência de proteção externa e paz interna nos prepara para o amanhã. Não voltaremos à rotina com o mesmo espírito sobrecarregado de antes. A certeza de que anjos estão a postos para nos guardar em todos os nossos caminhos nos impulsiona a agir com ousadia e discernimento. O chamado à ação que sentimos não é um fardo, mas a leveza de quem sabe que não está agindo por conta própria, mas como um agente de um reino maior. A sabedoria que pedimos, para as complexidades que virão, será a bússola que nos guiará através das escolhas que definem o nosso destino, garantindo que cada passo seja firme e alinhado ao propósito eterno. Assim, ao nos aproximarmos da finalização desta comunhão, percebemos que o pacto de proteção é, acima de tudo, um pacto de amor.
A promessa de ser posto em um alto retiro é o ápice do relacionamento, um presente de elevação concedido àqueles que, por amor, escolheram conhecer o nome do Senhor. Não se trata de uma barganha, mas da consequência natural da entrega total. É a materialização da graça que nos levanta acima da miséria e nos posiciona para testemunhar a glória de Deus em toda a sua plenitude. É com esta consciência do amor incondicional e da segurança inegociável que nos preparamos para receber a bênção final, selando o nosso compromisso de permanência e fidelidade. Que esta convicção profunda de estarmos seguros seja o nosso último pensamento antes do descanso, e o primeiro ao despertar. Após termos percorrido as promessas luminosas do Salmo 91 e declarado a nossa guerra espiritual contra as sombras que insistem em nos cercar, chegamos a um ponto de síntese inegável. A segurança que buscamos não é um evento isolado ou uma intervenção esporádica, mas um estado de ser. Uma residência permanente estabelecida pela escolha soberana de fazer do Altíssimo a nossa morada. A oração desta noite transcendeu a mera petição por livramento. Ela foi uma renegociação da nossa identidade e do nosso endereço espiritual. Deixamos de ser peregrinos à mercê dos ventos para nos tornarmos habitantes permanentes da casa do Senhor, onde a vulnerabilidade humana é coberta pela onipotência divina. Esta é a implicação mais profunda da nossa fé. A nossa vida, agora, é definida não pelo caos que nos cerca, pelas estatísticas alarmantes ou pelas pressões financeiras, mas pela ordem inquebrável e soberana que nos cobre. A paz que reivindicamos não é a ausência de batalhas, mas a certeza inabalável de que a nossa fundação está em um lugar que o medo não pode sequer mapear. A verdadeira prática desta fé, que é a essência do Salmo 91, começa agora, no momento em que fechamos os olhos para o sono e os abriremos para o novo dia. O alto retiro que nos foi prometido não é um esconderijo passivo, onde nos encolhemos esperando que a crise passe. É, antes, uma plataforma de autoridade e uma torre de vigia. Significa que, a partir de hoje, olhamos para os nossos gigantes, a escassez, a doença, a dúvida crônica, de cima para baixo. Não os enfrentamos mais no nível da ansiedade humana, mas a partir da perspectiva da eternidade, onde a vitória de Cristo já é um fato consumado. Essa elevação nos confere uma serenidade radical, um tipo de calma que confunde o mundo e desmoraliza o adversário. O temor que antes nos paralisava é substituído por um zelo divino, uma coragem tranquila que sabe que a nossa história não será escrita pelos nossos fracassos ou pelos decretos humanos, mas pela fidelidade imbatível do nosso protetor. A implicação duradoura deste pacto de proteção é que o conhecimento do nome de Deus e o amor por ele são, em si mesmos, o escudo mais poderoso. A intimidade é a nossa couraça. Não há necessidade de buscar fórmulas complexas ou rituais esotéricos. A chave para a segurança absoluta está na simplicidade e na profundidade do relacionamento. A promessa de que o mal não nos sucederá é ativada quando o nosso coração se recusa a buscar substitutos para a segurança divina e se apega desesperadamente, e unicamente, ao Altíssimo. Portanto, o desafio que se impõe a cada um de nós não é apenas orar o Salmo 91 em momentos de perigo, mas viver o Salmo 91 em todos os momentos de paz. Isso significa cultivar uma dependência constante, uma escuta atenta à voz do Espírito Santo e uma prontidão para agir com a autoridade que nos foi delegada. Que esta noite seja, portanto, um selo. Que o toque final desta oração seja a compreensão de que a proteção mais eficaz é o próprio amor de Deus, que nos liberta e nos eleva. Fomos livrados porque o amamos e o conhecemos, e essa verdade transcende qualquer ameaça. A partir deste momento de descanso, levemos conosco a convicção inquebrável de que a nossa maior arma contra o caos é a nossa permanência na sua presença. Que não nos contentemos com a fé superficial, mas que aprofundemos o nosso conhecimento do seu caráter, dia após dia. Que o despertar de amanhã seja a manifestação prática de uma alma que reside sob a sombra do Onipotente, ousada no agir, serena no esperar e inabalável no crer. Esta é a herança que reivindicamos, e o verdadeiro exercício desta fé começa agora, na quietude e na certeza de que somos guardados. Que assim seja o nosso destino, selado em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilha com alguém que você ama e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.